Fala aí pessoal, eu sou Eliton Ferreira e você está no canal Música Aprendizes. Hoje a gente está começando uma nova série aqui no canal. Dessa vez o assunto vai ser a análise do sistema Caged nas suas 5 formas. A gente está começando agora uma série de 5 vídeos onde a gente vai estudar a formação de acordes e escalas dentro da digitação do sistema Caged, as possibilidades de digitação de cada um dos 5 padrões do sistema Caged. Sistema esse que é baseado na formação dos acordes de Dó maior, Lá maior, Sol maior, Mi maior e Ré maior. Cada um desses 5 acordes, cada uma dessas 5 tríades, no caso, vai ter uma escala em volta aqui do desenho e que também vai poder ser alterada conforme a sua necessidade. Assim sendo, a gente vai estudar as possibilidades de formação de acordes tanto no padrão maior quanto no padrão menor de cada uma dessas 5 formas. O vídeo de hoje vai ser baseado no Caged em Dó maior. Então, vamos lá! Em primeiro lugar, eu creio que é necessário dizer que cada uma das 5 formas do Caged vai ter uma organização específica para as notas da tríade, ou seja, tônica, terça e quinta. Cada uma das dos 3 graus do acorde, ele vai estar organizado de uma maneira diferente dentro de cada uma das formas do Caged. A forma de Dó é a que está mais padronizada na questão sequencial da formação do acorde. Porque você tem primeiro a tônica, aqui na corda 5, né? Depois, na corda 4, a gente tem a terça maior. Na corda 3, a gente tem a quinta. Na corda 2, a gente tem a oitava, que é a tônica novamente, né? Repetindo. E depois a gente tem a terça maior, de novo, aqui na corda 1. Ou seja, a posição tônica, terça, quinta, ela está sendo respeitada aqui e está sendo quase que repetida aqui. Certo? Partindo desse princípio, a gente pode alterar e observar também a formação dos outros acordes, né, aqui dentro do Caged, usando essa forma como ponto de partida. Se a gente subir cada um dos graus, né, a gente vai formar um outro tipo de acorde. Por exemplo, a terça quando sobe vira quarta justa, a quinta quando sobe vira sexta, ou então quinta aumentada, dependendo da quantidade de graus onde ela vai subir, e assim por diante. Mas primeiro a gente tem que ver a escala que está aqui em volta desse desenho. O padrão de escala que está aqui em volta desse desenho, ele é bem curioso, né? Porque você tem 3 notas por corda, só que aqui na corda 3, você tem somente 2 notas que vão ser encontradas nesse padrão. E as outras cordas vão ficar soltas aqui nesse modelo, né? Vão ser tocadas da seguinte maneira se a gente for tocar em Dó. E a gente incluindo aqui as outras cordas, as outras notas, né, no caso, a gente vai concluir dessa maneira. E voltando. Descendo aqui. Certo? Se a gente observar esse desenho, a gente vai ter sempre o Dó maior aqui escondido, né, dentro desse desenho que a gente mostrou aqui. Se a gente transpor, a gente vai ter o mesmo padrão, a mesma escala, o mesmo desenho, só que para formar o acorde a gente vai colocar aqui a pestana e vamos fazer a mesma ordem estrutural. A tônica vai estar aqui na corda 5, a terça vai estar aqui na corda 4, a quinta vai estar na corda 3, a tônica, repetição, vai estar aqui na corda 2 e a terça maior, repetição, vai estar aqui na corda 1. Beleza?
E assim por diante, quando a gente vai fazer a escala que está aqui em volta, a gente vai ter a mesma lógica. A gente pode imaginar como se a gente estivesse com uma pestana aqui na casa 2, né? Quando a gente vai fazer o padrão Caged em Dó partindo de Ré. Porque, no caso, se a gente fechar mesmo o acorde, a gente vai ter que colocar a pestana aqui na segunda casa para fazer o acorde. Que é um Ré, só que no caso aqui vai estar no shape de Dó. E a escala que vai estar aqui em volta vai obedecer a mesma regra. E para a gente não colocar corda solta, né, porque não vai poder tocar corda solta, a gente vai compensar com digitações aqui nessas casas. Beleza? No caso, o que acontece? Voltando aqui para o padrão de Dó, que é o padrão aqui com corda solta. Alterando, vamos fazer umas pequenas brincadeiras aqui nesse acorde, né, com esse acorde. Alterando aqui, se a gente subir, né, pegar aqui a terça, subir meio tom, a gente vai ter uma quarta. Então a gente vai fazer um Dó, Sus 4. Parece um Fá, tem uma formação semelhante à do Fá, só que pelo fato de não ter a nota Lá, que seria essa daqui, a gente está fazendo um Dó Sus 4. Certo? Se a gente inverter aqui a posição, colocar embaixo aqui na corda 2, a gente vai fazer o Dó com nona. Lembrando um detalhe interessante. No formato aqui do Dó Sus 4, a gente não tocou aqui na corda 1. Não tocamos na mizinha. E boa parte dos acordes que a gente vai ver aqui, os seus devidos shapes em Dó, não vão incluir a mizinha, em alguns casos por questões estruturais, em alguns casos porque você já vai ter a terça aqui na corda 4, né? A gente já vai ter aqui a terça, então não precisaria, tecnicamente, a gente se preocupar com a presença da terça maior. E também vai ser o caso, por exemplo, quando a gente for transpor esse desenho para outras posições, a gente não vai tocar na corda 1, porque vai ter uma outra nota dentro do shape, né? E vai acabar atrapalhando. Então, no caso, a gente vai fazer outra nota dentro do shape e vai acabar atrapalhando. Vamos lá. Como eu falei aqui, primeiro a gente fez aqui o Dó com quarta, depois vamos fazer o Dó com nona, que vai ficar dessa maneira. Nesse caso, a gente pode até tirar o dedo 1, que não tem problema, né? Porque a corda 2 já vai estar ocupada 2 casas à frente. E a gente pode adicionar, nesse caso, a corda 1, que vai ser o acorde com nona adicionada, o Dó maior com nona adicionada. Agora, se a gente fazer uma brincadeirinha aqui na corda 3, na casa 3, a gente vai ter um Si bemol, que no caso é a sétima de Dó maior, né? Na sétima menor. Nesse caso, a gente está fazendo o Dó maior com sétima menor, que é muito usado, por exemplo, no rock, no blues, esse tipo de jogada, né? E se a gente quiser fazer um efeito cromático, a gente pode fazer outros acordes derivados desse shape. No caso, a gente vai descer aqui a corda 3. Se a gente, por exemplo, descer uma casa, a gente vai fazer aqui o Dó com sexta. Se descer mais uma casa, a gente vai fazer o Dó aumentado. E se a gente tirar, vamos voltar para o Dó. Então, a gente já imaginou 3 acordes, 3 formatos de acordes, somente a partir dessa brincadeira aqui com a corda 3. A gente partiu aqui do Dó com sétima menor. Aí como é que a gente vai formar o Dó com sétima maior? Bem mais simples. A gente vai partir aqui do formato padrão e vamos tirar o nosso dedo 1 aqui da corda 2.
esse é o formato básico do Dó maior com sétima maior, que vai poder ser transposto, inclusive. As outras formas aqui que a gente fez a brincadeirinha, também pode ser transposto, mas a gente não vai poder tocar na corda 1 quando for fazer as transposições, beleza? E no caso aqui, se a gente for fazer uma transposição desse shape aqui, a gente vai colocar a pestana aqui para emular essa peça aqui do violão, beleza? A gente vai fazer isso aqui e vamos subindo até onde der, onde, enfim, for necessário aplicar esse desenho. Partindo aqui desse Dó com sétima maior, a gente sabe que a sétima maior de Dó é o Si, a gente pode encontrar esse mesmo Si aqui também na corda 3, casa 4. Partindo desse princípio, a gente pode colocar outras notas em volta dessa nota aqui para fazer o acorde que a gente está estudando aqui. No caso, as possibilidades do Dó maior. No caso aqui, eu estou fazendo a tônica e a terça. Já comecei aqui com a tônica e a terça. Se a gente acrescentar aqui o Si, a gente vai colocar o princípio, né? Tônica, terça maior e sétima maior. E se a gente colocar aqui o nosso dedo 3, que está faltante, né? Colocar aqui de volta na casa 3 da corda 2, a gente vai fazer o Dó com sétima maior e nona. Que também vai poder ser deslocável, né? Essa forma, ela vai poder ser deslocável, mas, como já falei, a gente não vai utilizar aqui a corda 1 quando subir esse formato, porque senão a gente vai acabar tocando outro tipo de intervalo e não é isso que a gente está querendo fazer nesse estudo aqui. Agora, se a gente for pegar esse formato aqui e for alinhar, a gente sabe que uma terça maior subindo vira uma quarta. Então, a gente vai fazer aqui, nesse caso, o Dó maior com sétima maior e nona da seguinte maneira. Certo? Aqui a gente tem a tônica, aqui a gente tem a quarta, né? Corda 5, tônica, corda 4, quarta justa. Corda 3, a gente tem aqui a sétima maior. E na corda 2, a gente tem a nona. Se a gente descer aqui essa sétima maior, obviamente que a gente vai ter a sétima menor. Aqui a gente vai ter um acorde, um Dó sus 4 com sétima e nona. Que vai poder, obviamente, ser deslocável para qualquer região aqui do braço, partindo desse princípio, usando as cordas 5, 4, 3 e 2. Como a gente sabe que na corda 4 a gente tem a quarta justa, se a gente voltar aqui, a gente vai ter a terça maior, então vamos fazer o Dó maior com sétima e nona. Certo? Que também vai ser perfeitamente alterável a sua posição, e a gente vai fazer o mesmo shape, só que diversos outros acordes. No caso aqui é o Dó, nosso ponto de partida. Subindo a gente tem Dó sustenido com sétima e nona, né? Ou Ré bemol com sétima e nona. Subindo mais uma casa, a gente tem o Ré maior com sétima e nona. Subindo mais uma, Ré sustenido ou Mi bemol maior com sétima e nona, e assim por diante. Agora, se existe o padrão maior, existe também o padrão menor do Caged. E a gente vai dar uma conferida nesse padrão agora. Então, do mesmo jeito como a gente viu aqui que existe o padrão maior do Caged, existe o padrão menor. E a lógica é bem simples. Se na escala maior a gente tem a terça nessa corda aqui, na corda 4,
ela não vai mudar de lugar, ela vai continuar aqui na corda 4, só que uma casa antes, uma casa voltando, certo? Nesse caso, a gente vai ter que fazer umas alterações aqui na escolha dos dedos, né, para fazer o acorde. No caso aqui é a tríade de Dó menor. A gente trocou um pouquinho, né? O que antes a gente começou aqui com o dedo 3, a gente passou aqui para o dedo 4 para ter um pouco mais de mobilidade aqui nessa forma. E o deslocamento aqui dessas formas, em alguns casos vai ser um pouquinho mais complexo, em alguns casos não vai ser tão complexo. Mas na maioria das vezes a gente vai ter um pouquinho de problema, então eu vou mostrar somente os acordes partindo de Dó. Lembrando que, no caso Dó menor, né? E lembrando que a gente não vai utilizar aqui a corda 1 para formação de acordes por motivos óbvios, né? A gente está falando aqui agora do cajete menor e essa corda aqui está afinada como terça maior, beleza? Do mesmo jeito como a gente fez aqui na escala maior, né, que está aqui em volta, que estava em volta do acorde de Dó maior que a gente mostrou, na escala menor é o mesmo princípio. Lembrando que aquela jogadazinha de você utilizar duas cordas alternando, né, tipo diferenciando aqui a digitação da escala, que antes estava aqui na corda 3, agora vamos passar para a corda 5. No padrão cajede menor, a corda 5 vai ser tocada em apenas duas casas. Beleza? Vamos lá, vamos ver como é que é o padrão de digitação do cajede de Dó menor. Vamos lá. E vamos voltando aqui. A gente quase não tem nem corda solta, né? Porque a afinação do violão é praticamente inteira em uma escala maior, se comparado com o Dó. Então a gente praticamente não tem corda solta. A gente só tem aqui a corda 3, porque ela é a quinta, tanto da escala maior quanto da escala menor. Mas nos outros formatos, né, a gente vai ter que alterar. Nas outras cordas a gente vai sempre ter que alterar aqui no padrão menor. Na transposição, nesse caso aqui, vamos fazer aqui o Ré menor no formato do Dó. Nesse caso aqui vai ficar um pouco mais complicado para a gente fazer a transposição. Fica mais fácil para a gente pensar fazer o Ré menor, né, no caso o Ré menor com sétima maior no formato do Dó. Por quê? Porque fica mais difícil para a gente poder colocar o dedo aqui, né? Fica bem mais complicado. Então, é mais prático a gente pensar no formato de Ré menor com sétima maior, assim, do que propriamente a tríade de Ré menor. A não ser que a gente toque somente a tônica, a terça menor e a quinta desse acorde, que vão pegar somente aqui nas cordas 5, 4 e 3. Beleza? E se for colocar a sétima maior, a gente vai colocar aqui na pestana. Beleza? Vamos lá. A digitação da escala vai ser dessa maneira aqui. E voltando. Beleza? Essa é a digitação da escala menor, né, do cajede de Dó menor, que vai poder ser deslocável aqui em toda
toda a extensão do braço do violão ou da guitarra. Partindo aqui para a formação dos acordes, o primeiro a gente até já viu, né, que seria o acorde de Dó menor com sétima maior, né, aqui. Que a gente não vai tocar aqui na corda 1, a menos que a gente toque aqui com o dedo 4, que vai ficar dessa maneira. E vai ficar restrita somente a essa região do braço do violão, devido às cordas soltas. E um certo nível de dificuldade para a gente poder fazer a transposição dele, beleza? Aquela brincadeirinha aqui da sétima na corda 3 é válida para cá também. A gente vai tocar aqui na corda 3 e vamos descer aqui. Na corda 3, casa 3, a gente tem a sétima menor. Na casa 2, a sexta, né? Não é sétima, é sexta. E se a gente subir para cá, acontece algo curioso. Aqui a gente não vai ter um Dó menor com quinta aumentada. Na prática, esse acorde aqui é um Lá bemol invertido. Um Lá bemol com o baixo na terça maior, que é Dó. E não é esse o objetivo aqui da aula. Então, a gente vai considerar somente a sétima menor e a sexta maior aqui sob a ótica da organização, da formação de acordes. Beleza? Vamos lá. Um próximo acorde que a gente pode pensar aqui seria os acordes semelhantes àqueles que a gente montou aqui retinho, aqui no padrão maior. Porque no caso, a gente só desceu aqui uma casa, na corda 4, a gente fez os acordes na versão maior. Se a gente descer mais uma, a gente vai fazer esses acordes na versão menor. Nesse caso aqui, eu estou fazendo o Dó menor com sétima e nona. Se eu subir, obviamente eu vou ter a mesma lógica. Começando da corda 5, né? Começando da corda 5 e parando na corda 2, beleza? Sempre o mesmo formato. Se eu pegar essa sétima que vai estar aqui na corda 3, eu posso elevar ela um pouquinho, né? Subir meio tom, vou trocar aqui os dedos. E vou fazer o Dó menor com sétima maior e nona. Formato esse, que é um pouquinho mais complicado, né? Mas que a gente pode transpor aqui para outras regiões, né? Outras casas aqui do braço do violão ou da guitarra. Enfim, é um pouco mais complicado esse desenho aqui, mas também é válido sobre possibilidades de formação dentro do cajede menor. Vale a pena fazer uma pequena menção aqui dos acordes diminutos, que são acordes bastante interessantes. Porque você tem, primeiro, os acordes que são diminutos, que é esse daqui. E os meio diminutos, que é quando você pega a sétima diminuta e eleva ela um pouquinho para fazer como sétima menor dentro aqui desse formato. A única diferença aqui nessa formação vai ser a posição da corda 3, certo? Se você abaixar aqui um pouquinho nesse formato, você vai ter a sétima dobrado bemol, que vai ser característica dos acordes diminutos. E se a gente subir aqui, colocar nessa casa, a gente vai fazer os acordes meio diminutos, que já é um outro tipo de acorde. Futuramente a gente pode trabalhar um pouquinho aqui no vídeo, em algum futuro vídeo, explicando a diferença dos acordes diminutos para os acordes meio diminutos. Mas fica aqui apenas uma menção honrosa, por assim dizer, né, sobre a
classificação dos acordes de minutos e meio de minutos, devido ao fato de eles terem a terça menor, e a gente pode mencionar aqui de uma maneira um tanto indireta no caged menor. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula da nossa série Dissecando o Sistema Caged. Na aula de hoje, a gente estudou o padrão de caged em Dó. Na nossa próxima aula, a gente vai estudar o padrão do caged em Lá. Se lhe interessa esse assunto e você ainda não é inscrito no canal, se inscreva clicando no botãozinho vermelho logo aqui abaixo, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações e deixe seu like para fortalecer ainda mais o nosso trabalho. Até a próxima aula, galera. Somos todos Música Aprendizes!